Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente da hora em que você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wagner, sou administrador, especialista em gestão pública e iremos trabalhar a disciplina de atualidades e vivências, direito e legislação e gestão em cooperativismo. Para as nossas aulas, como há muito conteúdo teórico, esteja bastante atento e sempre que achar necessário, pause ou volte o vídeo. Nesta primeira aula, iremos abordar atualidades e vivências do cooperativismo, ou seja, como é a prática do cooperativismo no Brasil e no mundo. As cooperativas estão presentes em todos os países e em todos os sistemas econômicos e culturais. Conforme descrito no relatório de 2012 do Banco Mundial, seria difícil encontrar um sistema mais eficaz do que o cooperativo para encorajar e estimular a participação ativa das populações na realização de programas de desenvolvimento. Em vários países, as cooperativas apresentam as mais diversas realizações. Vejamos alguns exemplos. No Japão, as cooperativas têm papel fundamental no desenvolvimento das regiões rurais do país. Nos Estados Unidos, graças às cooperativas, a energia elétrica chegou a praticamente toda a zona rural do país nos últimos anos. Na Romênia, as cooperativas de turismo e de viagem foram fundamentais para o desenvolvimento do setor turístico do país. Na Índia, cerca de metade da produção de açúcar do país vem de cooperativas. Na Espanha, as cooperativas da região de Mondragón estão entre os maiores produtores de equipamentos eletrodomésticos do país. Na Itália, as cooperativas operárias de diversos setores possuem uma ação extremamente eficaz na luta contra o desemprego. No Canadá, 1/3 da população é associada a alguma cooperativa de crédito e mais de 75% da produção de cereais do país são produzidos e consumidos através de cooperativas. Na União Europeia, as cooperativas são grandes produtoras e distribuidoras de produtos alimentícios. Entre os 50 maiores sistemas bancários do mundo, 5 são cooperativos. Nos países escandinavos, as cooperativas agrícolas têm, de longe, a maior parte do mercado da maioria dos produtos, chegando a mais de 90% da produção de alguns itens. Na França, na Polônia e nas Filipinas, as cooperativas escolares apresentam enorme importância para os sistemas educacionais desses países. 80% do azeite de oliva espanhol é produzido por cooperativas. 90% do queijo parmesão italiano é produzido por cooperativas. Entre as 10 maiores empresas do setor de laticínios do mundo, 6 são cooperativas. Na Finlândia, aproximadamente 60% das residências privadas foram construídas por cooperativas. Na Malásia, todas as escolas públicas são obrigadas por lei a constituírem cooperativas para a administração de recursos. O movimento cooperativista internacional conta com mais de 760 milhões de pessoas, sendo um importante movimento socioeconômico mundial. Além disso, as cooperativas não atuam de forma isolada e estão articuladas em torno da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, organismo internacional fundado em 1895, com sede em Genebra, na Suíça, e que representa e defende os ideais cooperativistas no mundo todo. Antes de começarmos a falar sobre o cooperativismo aqui no Brasil, eu gostaria apenas de destacar as cooperativas de crédito. Elas são um dos tipos mais influentes de cooperativas e vem ganhando cada vez mais força por todo o mundo. Para que possamos ter uma noção da força e da influência que as cooperativas de crédito exercem no mundo hoje, observem a seguinte imagem. Segundo o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, existem no mundo 90 mil cooperativas financeiras em torno do globo e em 103 países, totalizando cerca de 520 milhões de associados. Esses dados são de 2013. Esses números, porém, podem ainda ser maiores, chegando à marca de 1 bilhão de pessoas, visto que nem todas as cooperativas financeiras são filiadas ao Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Consta também que 8% da população economicamente ativa do mundo é associada a uma cooperativa de crédito. Tanto é assim que no ano de 2006, o economista Muhammad Yunus, nascido em Bangladesh, foi premiado com o Nobel da Paz, principalmente pela sua importante atuação à frente dos negócios sociais. O mais importante desses negócios é o Grameen Bank.
Em 1976, o professor Yunus começou a fazer experiências com o fornecimento de pequenos empréstimos para os pobres, sem as garantias e exigências tradicionais dos bancos comerciais. O projeto foi chamado de Grameen Bank e mais tarde, em 1983, tornou-se um banco oficial para fornecer empréstimo aos pobres, principalmente mulheres, na zona rural de Bangladesh. Hoje, o Grameen Bank tem mais de 8,4 milhões de mutuários, 97% dos quais são mulheres, e desembolsa mais de 1,5 bilhões de dólares por ano. A ideia se espalhou por quase todos os países do mundo, incluindo países desenvolvidos e industrializados. Por isso, Muhammad Yunus, além de ser o maior empreendedor social do mundo, também é considerado o pai do microcrédito. O seu Grameen Bank nada mais é do que uma cooperativa de crédito. Vamos tratar agora sobre o cenário das cooperativas no Brasil. O cooperativismo brasileiro nasceu de influências do cooperativismo europeu. Pode-se dizer que o ideal da autogestão e da associação chegou ao país no século XVII, através da fundação das primeiras reduções jesuíticas. Dentre várias tentativas que se tem registro, a que resultou em dado histórico fundamental para o registro da primeira cooperativa no Brasil foi a criação da Associação Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica, em Limeira, São Paulo. Tal fato ocorreu no ano de 1891. O cooperativismo veio a se consolidar no Brasil com a vinda dos imigrantes alemães, italianos e japoneses que se estabeleceram no sul e sudeste do país. Um grande marco da consolidação do cooperativismo no Brasil foi a promulgação do decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932, a primeira lei orgânica do cooperativismo brasileiro. Voltando no tempo, vamos encontrar em 1610, com a fundação das primeiras reduções jesuíticas no Brasil, o início da construção de um Estado cooperativo em bases integrais. Por mais de 150 anos, esse modelo deu exemplo de sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-estar do indivíduo e da família era superior aos interesses econômicos da produção, tendo em vista que a ação dos padres jesuítas se baseava no princípio do auxílio mútuo. Contudo, é em 1847 que situamos o início do movimento cooperativista no Brasil. Nesse ano, o médico francês Jean-Maurice Febvre fundou, junto com um grupo de europeus no interior do Paraná, a colônia Teresa Cristina, organizada em bases cooperativistas. Embora o empreendimento não tenha dado muito certo, ele marca a introdução do pensamento cooperativista aqui no Brasil. No decorrer das décadas seguintes, seguiram-se outras ações no mesmo sentido. Vamos a alguns exemplos. No ano de 1889, no Paraná, o agrônomo italiano Giovanni Rossi fundou a sua colônia de base cooperativa e doutrina socialista. Nesse mesmo ano, foi criada em Ouro Preto, Minas Gerais, a primeira cooperativa de funcionários públicos do país. Pouco depois, a mesma iniciativa foi adotada em outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em 1902, orientados pelo padre jesuíta Theodor Amstad, os colonos da região de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, fundaram uma cooperativa no setor de crédito, conhecida como Caixa Rural. Existe até hoje, com o nome de Sicredi. Em 1907, surgiram as primeiras cooperativas agropecuárias em Minas Gerais. Posteriormente, surgiram empreendimentos semelhantes no Rio Grande do Sul e no Paraná. Em 1913, fundou-se a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Aviação Férrea, a Coopfer, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Década de 30, começou a fundação de cooperativas de crédito. Estas passaram a ter papel fundamental no empréstimo de pequenas quantias a pequenos empreendedores. Mesmo com boas iniciativas, sabe-se que o cooperativismo surgiu no país sem a coesão e a representação necessária à união dos interesses comuns a nível nacional. Por isso, na década de 50, apareceram as primeiras iniciativas unificadoras com a constituição da UNASCO, União Nacional das Associações Cooperativas. Divergências entre grupos internos dessa entidade, contudo, resultaram na criação da ABCoop, Associação Brasileira de Cooperativas. Dividido, o movimento perdia força e as cooperativas, base e sustentáculo para qualquer política agrícola e pecuária, não tinham representatividade junto ao governo. Essa divisão prosseguiu até 1969.
Nesse período, o governo, sensibilizado com o problema, empenhou-se pela união das vertentes cooperativistas brasileiras, a Unasco e a ABCoop. Na sequência, articulações do governo incentivaram a reunião dos dois grupos numa entidade única e representativa do cooperativismo brasileiro. Deu-se início, então, a um amplo diálogo em todos os níveis e por todo o país para obter o consenso das duas correntes. Era o começo da conciliação que resultaria depois na OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e nas OCS, Organizações das Cooperativas Estaduais. A maioria das cooperativas brasileiras chegou à conclusão de que havia a necessidade da constituição de uma entidade que reunisse todas as tendências. A criação da OCB foi finalmente concretizada durante o 6º Congresso de Cooperativismo, realizado entre 2 e 6 de dezembro de 1969, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Somente 2 anos após o encontro de Belo Horizonte, através da Lei nº 5.764, de 6 de dezembro de 1971, implantou-se o sistema OCB juridicamente falando. Em meados de 1972, a sede definitiva da organização foi instalada em Brasília. Ainda na década de 1960, começaram a ser criadas as primeiras cooperativas de trabalho que reúnem profissionais de algumas áreas determinadas. Esse ramo é um dos que representam grande parte das cooperativas no Brasil até os dias de hoje. Na década de 90, as cooperativas de trabalho no Brasil aumentaram muito em quantidade, passaram de 629 para 1.661. O movimento cooperativista brasileiro só passou a ter reconhecimento internacional a partir de 1995, com a eleição do paulista Roberto Rodrigues para a presidência da Associação Cooperativa Internacional, a ACI. Em seguida, em 1998, foi criado o SESCOOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, instituição do Sistema S, o mesmo do SEBRAE, do SESC, do SENAC e do SENAI, com a missão de promover a cultura cooperativista e aperfeiçoar a gestão das cooperativas para o seu desenvolvimento. Então veremos mais sobre gestão em cooperativismo em outra aula mais adiante. No ano de 1999, o Brasil contava com 5.652 cooperativas, com 5 milhões de associados e 167 mil empregados. Atualmente, o cooperativismo brasileiro está estruturado em diversos ramos e em 3 níveis diferentes. No primeiro nível, temos as cooperativas singulares, formadas por no mínimo 20 pessoas. No segundo nível, temos as centrais ou federações, formadas por no mínimo 3 cooperativas singulares. No último, o terceiro nível, temos as confederações, formadas por no mínimo 3 centrais e ou federações. Nos estados da federação, as cooperativas brasileiras são filiadas às organizações de cooperativas estaduais. Essas organizações estaduais formam a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. É o órgão que congrega e representa as cooperativas em todo o Brasil. De acordo com a Lei nº 5.764, de 71, cada estado brasileiro deve possuir a sua Organização de Cooperativas Estaduais, OCE, formada por cooperativas singulares, federações, confederações e centrais de todos os ramos. Pela lei, todas as cooperativas são obrigadas a se cadastrar na OCE do seu estado. Para a sua manutenção, as cooperativas contribuem com a importância de 0,2% do valor do capital integralizado e fundos do exercício fim do ano anterior. Essas organizações estaduais têm por objetivo representar a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, em seus respectivos estados, prestando serviços de assessoramento às cooperativas e defendendo os interesses de suas filiadas, além de exercerem a representação sindical dessa categoria econômica em âmbito estadual. A Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, foi criada em 1969, durante o 4º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado em Belo Horizonte, substituindo as 2 entidades então existentes, a Associação Brasileira de Cooperativas, a ABCoop, e a União Nacional de Cooperativas, a Unasco, por decisão das próprias cooperativas, representando todos os seus ramos. Em 1971, a Lei de número 5.764, de 71, oficializou essa forma de representação e determinou que a OCB fosse também o órgão técnico consultivo do governo no que se refere ao cooperativismo, dando-lhe outras incumbências, além de congregar as organizações estaduais constituídas com a mesma natureza. Dessa forma,
o sistema cooperativo brasileiro é formado por cooperativas de todo o Brasil, congregadas em torno de suas respectivas organizações estaduais, as OCS. A OCB, por sua vez, congrega todas as organizações estaduais e recebe apoio técnico e consultivo do Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOOP. Apenas a título de curiosidade, vamos dar uma olhada no site oficial da OCB na internet. Acessando através do endereço www.somoscooperativismo.coop.br, entramos nessa primeira página. Como você pode ver aí, logo na primeira impressão já podemos perceber que a ideia principal que se deseja passar não é de um órgão puro e simples, mas sim de um sistema integrado que trabalha junto a quem se interessar para ajudar a promover e desenvolver o cooperativismo. Na primeira aba, Cooperativismo, é apresentado o significado do termo, sua história, os ramos, a legislação específica, como funciona uma cooperativa e como fazer para montar uma. Nessa parte, há muito material interessante para nós. A segunda aba, Sistema OCB, é mais voltada para apresentar a estrutura do sistema, o que o envolve, etc. Há ainda no site uma área voltada para quem já é vinculado ao sistema OCB, tornando a integração muito mais eficaz. Como você já pôde observar no site, o sistema OCB também é formado pelo SESCOOP e pela CNCOOP. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOOP, foi criado pela medida provisória 1715, de 3 de setembro de 1988, para viabilizar a autogestão do cooperativismo brasileiro, e pelo decreto número 3017, de 6 de abril de 1999. O SESCOOP operacionaliza o monitoramento e o controle da gestão de cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da OCB. Ele também investe continuamente na capacitação e na promoção social dos associados, dirigentes e funcionários de cooperativas por todo o Brasil, auxiliando na implantação definitiva da autogestão. Essa importante entidade tem ainda o objetivo de assessorar o governo federal em assuntos de formação profissional e gestão cooperativista, contribuindo para a formulação de políticas adequadas e criação de postos de trabalho e geração de renda pelo cooperativismo. A fonte principal de receita do SESCOOP é a contribuição mensal compulsória de 2,5% sobre o montante da remuneração paga pelas cooperativas aos seus funcionários. A Confederação Nacional das Cooperativas, a CNCOOP, é a entidade sindical de grau máximo de todas as cooperativas. Fundada em 2005, a instituição coordena o sistema sindical cooperativista para defender os interesses da categoria e buscar avanços, sempre sustentada pelos princípios cooperativistas de democracia, autonomia e intercooperação. A CNCOOP busca cumprir o seu dever de representar sindicalmente as cooperativas, fortalecendo o cooperativismo como um todo. Sua atuação se resume a representar sindicalmente as cooperativas, buscando o equilíbrio nas relações de trabalho com seus empregados. A CNCOOP, como confederação patronal, tem papel fundamental nesse processo, que envolve a participação de outros atores, como as federações e os sindicatos de cooperativas. Nessa missão, ela também auxilia nos locais em que não há federações e ou sindicatos de cooperativas organizados e atua em diversas esferas para promover os interesses da categoria econômica das cooperativas. A CNCOOP leva as necessidades da categoria para o âmbito administrativo, extrajudicial e judicial. Participa de conselhos, fóruns, câmaras e grupos de trabalho, tudo para criar uma rede de relacionamento que fortaleça o cooperativismo. Como órgão técnico e representativo, a CNCOOP colabora com o poder público na análise e solução de questões relacionadas ao cooperativismo, principalmente no que diz respeito a temas sindicais. Defender os interesses das cooperativas é também trabalhar pelo desenvolvimento. A CNCOOP exerce esse papel com foco na representação sindical patronal, promovendo ainda a integração entre as federações e os sindicatos de cooperativas. Além disso, realiza ações voltadas à disseminação de conteúdos de interesse da categoria e capacitação dos dirigentes e assessores em matérias sindicais e de relações de trabalho. No âmbito internacional, temos a ACI, a Aliança Cooperativa Internacional, que nasceu em 1895.
é uma organização não governamental que congrega cooperativas dos 5 continentes, com sede em Genebra, na Suíça. Foi fundada na Inglaterra como uma associação não governamental e independente, né, que tem como função básica preservar e defender os princípios cooperativistas, representando e prestando apoio às cooperativas e suas correspondentes organizações em todo o mundo. Objetiva a integração, autonomia e desenvolvimento do cooperativismo. A ACI conta com mais de 284 organizações entre seus membros, mais de 90 países, que representam mais de 1 bilhão de pessoas de todo o mundo. Segundo dados da própria associação, 1 em cada 7 pessoas é associada a uma cooperativa. A aliança é um parceiro para as agências da ONU e organizações internacionais para garantir o reconhecimento legal para as cooperativas como uma fonte de crescimento sustentável, emprego de qualidade e uma base para a segurança alimentar, o que faz com que o cooperativismo tenha a perspectiva de se consolidar como o modelo empresarial que mais cresce em todo o planeta. Tem como objetivo fortalecer o cooperativismo no mundo inteiro, estimulando a integração do sistema cooperativo e atualizando os princípios do cooperativismo, bem como zelando pela preservação dos seus valores. Deve também incentivar a propagação da doutrina, filosofia e educação cooperativista. Observem essa arte publicada pela Aliança Cooperativa Internacional em 2015, para mostrar a grandeza do cooperativismo e suas dimensões no mundo através de algumas informações. O cooperativismo é o modelo empresarial que mais cresce no planeta. O modelo cooperativista alcança aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo todo. 1 a cada 7 pessoas no mundo é associada a uma cooperativa. Atualmente, as cooperativas estão presentes em 96 países em todo o mundo e geram cerca de 250 milhões de empregos. No Brasil, os ramos que mais se destacam no panorama geral do cooperativismo são o agropecuário, o de crédito, o de saúde, o de trabalho e o de transporte. Atualmente, há mais de 6.800 cooperativas em nosso país. Desse total, mais de 3.500 são cooperativas agropecuárias, de transporte e de crédito. As outras dividem-se em cooperativa de trabalho, de saúde, educacionais, habitacionais, de produção, de infraestrutura, de consumo, de minerais e até de turismo e lazer. Dados consolidados de dezembro de 2011 mostram que no setor agropecuário há mais de 1.523 cooperativas, 969.541 associados e 155.896 empregados trabalhando nessas cooperativas. No setor de crédito, há 1.047 cooperativas, 4.673.174 associados e 33.988 empregados. O cooperativismo no Brasil destaca-se no ramo de crédito. Hoje ocupamos a 16ª posição no mundo em expressão no cooperativismo de crédito. No Brasil, o cooperativismo de crédito iniciou em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, no ano de 1902, por iniciativa do padre suíço Theodor Amistad, que em conjunto com outras 19 pessoas fundou a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Logo nos primeiros anos, as cooperativas espalharam-se pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Além das 25 cooperativas de crédito fundadas por Amistad, outras foram fundadas e transformaram a realidade de muitos municípios. Em 1964, por ocasião da ditadura militar e de uma legislação mais restritiva às cooperativas do Brasil, essas cooperativas enfrentaram duras restrições e o crescimento sustentado foi retomado apenas após importantes conquistas por ocasião da Constituição Federal de 1988, que reconheceu a importância das cooperativas de crédito. Atualmente, a rede de atendimento das cooperativas no Brasil representa 18% das agências bancárias do país, enquanto que os depósitos totais administrados ultrapassam 5% do total, sendo que as cooperativas de crédito somadas ocupam a 6ª posição no ranking do volume de ativos, depósitos e empréstimos, estando, portanto, entre as maiores instituições financeiras de varejo do Brasil. Esses números mostram o grande desafio a ser superado pelas cooperativas brasileiras, que apesar de darem ao Brasil o 16º maior volume de ativos de instituições financeiras cooperativas no mundo, ainda possuem um mercado potencial muito grande para crescimento. O Brasil possui cerca de 1.100 cooperativas de crédito, 38 centrais estaduais e 4 confederações,
sendo alicerçado basicamente em 5 sistemas de crédito, sejam eles Sicoob, Sicredi, Unicred, Secred e Confessol, representando as centrais Cressol, Ecosol e Crenhor. Desses 5 sistemas, os maiores são o Sicoob e o Sicredi. O sistema Sicredi teve sua origem no Rio Grande do Sul e espalhou-se pelo oeste brasileiro, avançando pelos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Atualmente, encontra-se presente em 11 estados brasileiros, mas é o Rio Grande do Sul que apresenta em torno de 50% do total de associados do Sicredi. Já o sistema Sicoob atua em vários estados do território nacional, com grande ênfase em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, que juntos totalizam 74% dos associados do Sicoob. Os sistemas Sicredi e Sicoob possuem os seus próprios bancos cooperativos, o Banco Sicredi e o Bancoob, criados para atender especificamente às suas cooperativas de crédito e que não possuem agências próprias. A opção por reunirem-se em sistemas é uma resposta à grande concorrência encontrada no mercado financeiro brasileiro, sendo esta a única alternativa para fazer frente aos grandes conglomerados brasileiros existentes. A partir da Resolução 3.442 de 2007, o Conselho Monetário Nacional percebe-se uma grande ênfase à organização das cooperativas através de centrais. As cooperativas independentes, que não são filiadas a um sistema, também conhecidas como solteiras, representam cerca de 15% do número total de cooperativas de crédito e sobrevivem à custa de esforços individuais com maior capacidade de articulação no setor rural, em razão da proximidade com o ramo de produção. Existe uma grande concentração das cooperativas de crédito, 75% do total, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Regiões estas consideradas as mais prósperas do país. Segundo dados do Banco Central, 2/3 das cooperativas de crédito do país estão nos seguintes estados: São Paulo, cerca de 300 cooperativas, Minas Gerais, aproximadamente 250, e Rio Grande do Sul, cerca de 100, Paraná, cerca de 100 cooperativas, Santa Catarina, aproximadamente 100 cooperativas. Apesar de ter o caráter de regulador das desigualdades sociais, não há como negar a herança histórica e cultural existente nessas regiões, e é o que propicia o empreendedorismo gerado pelas cooperativas de crédito. No setor de saúde, há 846 cooperativas, 271.004 associados e 67.156 empregados. No setor de trabalho, há 966 cooperativas, 188.644 associados e 2.738 empregados. Por último, no setor de transporte, há 1.088 cooperativas, 143.458 associados e 9.712 empregados. Enfim, vamos chegando ao final dessa nossa primeira videoaula. Podemos ver, que as cooperativas são importantes empreendimentos no mundo todo e que ocupam lugar de destaque na economia de diversos países. Em nível internacional, elas estão articuladas em torno da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, e no Brasil, elas estão congregadas em torno da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Vimos também que o sistema cooperativo brasileiro é formado por cooperativas singulares, federações, centrais e confederações de cooperativas, presentes no Brasil inteiro. Cada estado brasileiro possui a sua Organização das Cooperativas Estaduais, OCE, que congrega as entidades cooperativas do seu território. Por sua vez, as organizações das cooperativas estaduais, OCE, formam a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. No plano internacional, as cooperativas estão congregadas em torno da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, órgão que representa o cooperativismo no mundo inteiro. Vimos bastante coisa, né? Muita informação junta. Para aproveitarmos melhor, espero a sua participação, e a participação de todos no nosso ambiente virtual. Lá vamos discutir mais sobre esses assuntos e também poderemos tirar as dúvidas que possam aparecer. Muito obrigado e até a próxima aula.